Tá na família. Essa é a sua rádio. Família Web Rádio e o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação: Doutora Ivênia Prada. Lé, 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 lé. Doutora Irvênia, está com frio. Olá, Está com frio, doutora Irvênia? eu também estou com frio, estou com muito frio hoje. Estou agasalhada, estou com meia. É, Bom dia, Luiz, bom dia, caros participantes. Espero que tenham tido um bom Dia das Mães. aí tá bom. Doutora Irvênia, o Dia das Mães foi aí ou foi em São Foi Paulo? aqui na minha casa, veio a Laura, que é minha filha caçula, com o marido, as filhas. Ah, Uma sobrinha também, no fim da tarde, veio me visitar. Foi ótimo, passei um Dia das Mães muito bom. que beleza. Recebi telefonema das outras filhas, Ah. dos genros, está tudo bem. Bom, doutora Ivênia Prada, nós estamos aí com a Neuza de Osasco, Ângela de Itanhaém, São Paulo, Guarulhos, Eliette Pougete Goldenberg, com nova fotografia no WhatsApp. E Muito estamos aqui, obrigada, viu, pessoal, pela audiência, e pela estamos, amizade. e estamos Aliás, aqui, esse programa a gente faz para vocês, né? e Não é, tam- Luiz? Se não é, tivesse essas pessoas, não haveria razão da gente ter o programa, né? não, e estamos aqui no Colégio Marconi, né, doutor Vênia? Agora, deixa eu ver Que aqui, coisa boa, né? como que eu vou fazer aqui, a doutora Vênia vai falando aí que eu vou ver, Bom, porque, meus amigos, é o seguinte, olha, há 2 semanas atrás, acho que foi dia 20, né? Dia é, 30 de abril, o Luiz tinha agendado para eu fazer uma palestra comemorativa do aniversário, sétimo aniversário, né, uhum, da família Web Rádio, que tem esse isso. programa. Bom, preparei a palestra com slides, perguntei para ele, dá para passar os slides? Dá. Chegou na hora, não deu, né? Aquelas coisas da tecnologia. É. Aí o Luiz se pôs em brios e falou: não, a gente tem que mostrar esses slides, eles Ah, estão muito bonitos. A senhora vai me mandar um por um, numerado, eu vou pôr aqui, e no próximo programa a senhora fala mostrando os slides. Tá bom. Aí falamos, né, até a metade, porque não deu para falar tudo, são 50 slides. Então, hoje nós vamos na segunda parte desse programa que se chama Animais e Espiritualidade, segunda parte. é isso aí, doutora Hoje, Vênia, que nós vamos falar agora, do cachorrinho aí? esse foi o último slide que nós projetamos na primeira É, parte. Porque, é. olha, o que que eu falei a semana passada para quem está chegando agora? Eu falei da verdadeira natureza dos animais, que são, segundo a doutrina espírita, são seres espirituais em evolução, né? E eles têm inteligência, eles reencarnam, eles evoluem, eles pensam, eles têm livre-arbítrio restrito às necessidades de sobrevivência e reprodução da espécie, né? E assim por diante. Bem, eu falei que hoje em dia, qual é a visão da ciência? Apesar do pioneirismo da doutrina espírita, de mais de 160 anos, mostrando todas essas informações que eu acabei de falar para vocês, a ciência começou em meados do século XX, ali pela década de 1960, a fazer experiências mostrando que os animais são, sim, seres inteligentes, que pensam, que têm memória, que fazem associação de ideias. E eu terminei mostrando algumas pesquisas, né? Uma delas foi essa aí. Tem muita pesquisa hoje em cão em ressonância magnética funcional. O que é isso? Vocês já entraram naquele tubo da ressonância magnética funcional? Eles põem o cachorro lá, primeiro ele é treinado a ficar quietinho lá dentro, depois põe fone de ouvido, emitem uma porção de sons. E quando o dono, o tutor, fala carinhosamente com ele, é marcada a área auditiva, é claro, porque ele está ouvindo a voz do tutor, tá certo? Mas, para surpresa dos investigadores, marcou também a área visual. E o cachorro não estava vendo o tutor. Por que será que marcou a área visual? Isso é uma associação de ideias.
porque ele, na casa dele, ele sempre via o tutor e ouvia a voz dele. Ele associou uma coisa com a outra. Quando aí nessa experiência ele só ouviu a voz, o que acontece? Ele associou com a imagem do tutor, que está na memória dele, resgatou essa imagem do banco de memórias, e isso marcou a área visual. Isso é uma associação de ideias, meus amigos, que é uma alta função mental. E ainda marcou a área pré-frontal, que é a área mais anterior do cérebro, aqui dos lobos frontais, que trabalha com cognição, com intelectualidade, com memória, com aquela coisa do entendimento do que está acontecendo, da crítica de situações. Então, os autores concluem, olha, o Luiz, não estou vendo aqui em cima, mas eles concluem que de maneira muito semelhante ao padrão humano, o que esses cães marcaram no seu córtex cerebral fazem com que mostrem, isso mostra que eles têm inteligência e entendimento para entrar em contato, em sintonia com os sentimentos dos seus A tutores. senhora está vendo o slide aí, doutor Vênia? Estou vendo, mas não a parte muito de cima, azul Não, aqui. não, senhora, isso aí depois ele abre, né? Tá bom. Só uma. Mas eu sei o que está É, escrito. Então é ele vai assim, estar meus amigos, todo. por quê? Esse resultado é importante porque na corrente comportamentalista, que analisa o comportamento dos animais, as pessoas dizem assim: ah, as expressões dos animais são só de imitação das expressões dos seres humanos. Mas não é isso. Essas experiências estão mostrando que o animal não está dentro de um tubo, está numa situação diferente. Ele está ouvindo a voz do tutor e ele resgatou do banco de memórias a imagem espacial do tutor, marcou a área visual. Isso é uma coisa assim, é dele. Ele não tá vendo o tutor sorrir ou ficar com a testa franzida. Não, é a expressão dele naquele momento. Não tem nada a ver com imitar as expressões das pessoas, né? A não ser que eles sejam instigados a isso, mas de maneira natural, não. Então, isso aqui tem muitas experiências desse modo, viu, gente? O que eu estou mostrando para vocês é só um exemplo. Luiz, vamos para o próximo slide? No Vamos. próximo slide, a gente vai ver, então, que tudo isso que nós vimos na área da doutrina espírita na vez passada, né? Tudo isso que nós vemos na ciência, a gente vê pontos comuns entre a ciência espírita, o aspecto científico da doutrina espírita e a ciência acadêmica das universidades. Então, é assim, as duas são concordantes quanto a entender que os animais têm mente, inteligência, consciência, memória e capacidade de sofrimento físico e mental. O que a doutrina espírita tem a mais do que a ciência acadêmica, que é materialista? A doutrina espírita tem o conhecimento de que os animais são seres espirituais encarnados em corpos de animais, o que a ciência acadêmica ainda não admite, né? Em sucessivos estágios do seu processo evolutivo. Mas a ciência acadêmica, eu falo que é uma linha que não é paralela à linha da doutrina espírita, ela é convergente. Não vai demorar muito, aí mais umas 2 ou 3 décadas, a ciência acadêmica das universidades vai chegar ao conhecimento que hoje nós já temos da doutrina espírita, né? Olha que coisa bonita que é isso, não é? Luiz, vamos para frente, por favor? Vamos, peraí, doutor Vitor. Só, deixa eu ver aqui no que eu tô. Enquanto isso, eu tomo um gole de água, que eu estou com a voz péssima. Aí, doutor Vênia, já está na agulha. Então, meus amigos, hoje, que conhecimento comum entre a doutrina espírita e a ciência nós temos? Nós temos o conhecimento de que eles são seres sencientes. O que é isso? Eles têm inteligência, eles pensam, eles têm livre vontade, têm memória, têm sensações, emoções, têm capacidade de sofrimento físico e mental, têm mente, têm vida própria.
Porque até hoje, meus amigos, eu fico muito irritada. Vou contar para vocês aqui em segredo, viu? Quando eu vejo as pessoas Ih, falarem, e quando ih. eu vejo as pessoas falarem que os animais existem para nos servir. Meus amigos, é só ver a questão evolutiva do planeta. Apareceram antes, milhões de anos antes, vários animais, várias espécies. Algumas se extinguiram, como é o caso dos dinossauros, tiveram aqui séculos, nunca viram um ser humano. Vieram fazer o que aqui? Não é? Então é assim, o ser humano apareceu agora por último, no finzinho da história até hoje, do planeta Terra. Os animais podem sim estar ao nosso lado, nos ajudando, servindo algumas coisas. Por exemplo, sábado, antes de ontem, dia 10, eu fiz uma palestra num evento lá nas Casas André Luiz. Chamou-se Ciência e Espiritualidade. E eu falei lá, meus amigos, do meu tema, que foi sobre o cérebro, o triunfo, e bem assim, na primeira fila, bem ao meu lado, tinha uma moça deficiente visual com um cão guia de deficientes visuais. Ela entrou, eu prestei atenção, ela entrou, o cão na frente, guiando ela. Aí foi indo, ele parou perto de uma cadeira vazia, ela sentou. Eu falei, nossa, que trabalho está fazendo esse animal para o ser humano, não é? Que serviço ele está prestando? Então, meus amigos, é assim, às vezes os animais podem nos ajudar, como não, não é? Aqueles cães também da Polícia Militar que farejam não só a possibilidade de existência de drogas nas malas dos aeroportos, mas também quando existem desmoronamentos, quando existem terremotos, eles também, o olfato deles é muitíssimo melhor do que o nosso, eles também, através do olfato, localizam pessoas soterradas, não é? Olha que serviço inestimável esses animais estão prestando. E nós também podemos ajudar os animais. Quando eles estão doentes, levamos ao médico veterinário, damos remédios, cuidamos dos animais, nós fazemos prevenção de epidemias, né? Que atacam também os animais. Então, olha, a colaboração, o compartilhar a vida com outras espécies é uma coisa boa se ela tiver boa intenção. Agora, esse negócio de que os animais existem só para nos servir, meus amigos, pelo amor de Deus, né? Vocês desculpem a minha impaciência, mas eu estou cansada de ouvir algumas coisas, né? É Uma ruim, né? delas é essa. É ruim, É né? muito ruim, É ver e e ouvir se e ver. aborrecer. Então É. é assim, os animais têm vida própria. Eles têm o processo evolutivo deles. Eles vivem a vida para aprender umas coisas que eles precisam aprender. Acabou. Doutor Ivênia, daqui a pouco nós vamos entrar no intervalo comercial para me passar outro link para a senhora fazer o A e o B, tá? O que é LB? Não, é parte um e parte 2. Nós vamos ter que fazer a parte, Ah, sim, tudo aquilo que eu bem, falei tá para a bom. senhora, mas ainda dá, Tá, tem uns 6 minutos aí. sei. Dá para passar o outro slide? Ah, dá. Mas logo, logo eu vou mudar isso, viu, doutor Ivênia? Por enquanto que acabou o Hum. outro lá, eu estou correndo aqui, mas logo, logo nós vamos ter um Não, integral. tá bom. Então, não, tudo bem, eu tenho que falar, sim. Pode mudar o outro. Então, Pode falar pode, quando a senhora quiser. então pode Pode mudar mudar? agora. Então vamos lá. Pode mudar já. Bem, então, meus amigos, olha, tudo que eu falei para vocês até agora está nesses dois livros aí. A Alma dos Animais, que é um livro da editora O Clarim, lá de Matão, e nesse outro livro, A Questão Espiritual dos Animais. Aliás, esse livro, ele está reeditado, ele já está na 13ª edição. E eu gravei um curso de 15 aulas que está disponível na internet gratuitamente, viu? Nesse endereço aí, olha, www.amissaopaulo.org.br/ensino/ aquele quadradinho do jogo da velha, cursos barra a questão espiritual dos animais. Fácil, viu? Então é assim, vocês abrem o site, esse endereço, assistem às aulas, quem quiser compra o livro,
Quem não quiser já viu o curso, né? E também eu tenho muitas palestras no YouTube, viu, gente? É só pôr lá, Irvênia Prada, palestra a questão espiritual dos animais. Para porção, viu? Faz tempo já que eu trato desse assunto. Então é isso, meus amigos. Esse curso está. Também eu tenho 3 pessoas da de São Paulo, do Nuvete São Paulo, que colaboraram nesse curso, sabe? A Paula Bastos, a Carla Vaca e o Vinícius Pérez. Doutor São Ivênia, a senhora me médicos. passa para mim de novo aonde conseguir os seus livros, inclusive os novos, tá? Passa de novo, por favor. Olha, Luiz, esse livro aqui, Alma dos Animais, Hum. eu passo depois no WhatsApp para você, mas é do Clarim, editora O Clarim de Matão. E esse livro, A Questão Espiritual dos Animais, é aqui da Fé, FE Editora Jornalística de São Paulo, viu? Então, agora, para conseguir os livros, tem as distribuidoras, tem centro espírita que tem, né? Mas se não tiver, liga para a editora, eles mandam para você, mandam o endereço e tal, eles mandam, viu? Pode falar mais um, Então, doutor Ivênia. mais um slide? Caso cair, eu Pode, chamo a pode senhora de mudar. novo. Vamos lá. Pode Caso mudar. cair, eu chamo a senhora de novo. Aí. Aí. Bom, agora, meus amigos, eu quero tratar de alguns assuntinhos particulares com vocês. Ah, só Por quer que eu saia exemplo, daqui? Só quer que eu fique ou que eu saia? não, fica aí, eu não estou nem Bom, te eu pensei, vendo. eu vou tratar de um assunto particular com você. Se a senhora quiser, eu me retiro. Hum, hum. Tá bom, doutor, estou brincando. Não, não é particular no sentido de exclusão, é particular no sentido de importância. Ah, Meus amigos, a primeira coisa, quando eu comecei a estudar essa coisa dos animais, como espírita e como médico veterinário, eu era aluna ainda. E eu ia no ambulatório e eu via os animais sofrendo, assim, eu ficava transtornada. Elas chegavam com infecções, com traumatismo, com epilepsia, com parto difícil, com fraturas, às vezes, como é que chama? Fraturas expostas, com cólica. Olha esse cavalo aí, coitadinho, deve estar com cólica. O cavalo tem muita cólica, né? Um quadro gravíssimo. E eu ficava pensando, meu Deus, por que os animais sofrem assim, né? Como espírita, eu já sabia que para os animais não há expiação, tá certo? Porque a gente tem, mesmo no meio espírita, essa maneira distorcida de achar que tudo que nós sofremos, uma doença, um acidente, uma queda financeira, um aborrecimento na família, a gente tudo acha que nós estamos pagando, entre aspas, alguma coisa que nós fizemos de maneira errada no passado. A gente chama isso de expiação ou reparação. Então, meus amigos, não é tudo que nós sofremos, seres humanos, que é por aí. Basta ler o livro Libertação, de André Luiz. Libertação, o mentor Gúbio, ele explica que existe, sim, às vezes, para o ser humano, o sofrimento de reparação ou expiação. Vamos supor que no passado você fez alguma coisa, você prejudicou alguma pessoa, você foi incorreto numa atitude. A vida traz para você de novo uma condição semelhante para dar a oportunidade de você melhorar a sua escolha, né? Bom, mas existe também, diz André Luiz, o sofrimento como ensino renovador. É assim, a escola da vida, ela nos traz lições para que a gente aprenda cada vez mais, fica cada vez mais esperto da escola da vida. Isso vale para nós, seres humanos, e também para os animais. Como para os animais não há expiação, tudo que eles sofrem é como oportunidade de aprendizado para nós também, né? Eu aprendi com isso, meus amigos, o seguinte, olha, quando me acontece alguma coisa, uma doença, um acidente, um desconforto, algum aborrecimento de qualquer ordem, eu falo assim:
que lição a escola da vida está me trazendo e o que é que eu tenho que aprender com isso. Meus amigos, quando acontece alguma coisa com a gente, desse tipo, né, uma doença, um acidente, alguma coisa, a gente pode ter três tipos de conduta, não é? A primeira é reclamar. Ah, meu Deus, justo agora foi acontecer isso comigo, eu tinha que fazer o programa lá com o Luiz, e agora aconteceu isso. Adianta reclamar? Não adianta, só piora. Outra coisa, a gente ficar revoltado. Por que está acontecendo isso comigo? Deus não é justo. Eu trabalho, eu faço programa na Rádio Boa Nova e aqui com o Luiz. Eu saio por aí falando dos animais. Por quê? Não adianta reclamar. Se está acontecendo, alguma razão tem. E a principal razão é a oportunidade que a vida está te dando de você aprender alguma coisa que você ainda não sabia, né? E a terceira opção é exatamente essa: é aceitar o que está acontecendo e perguntar: olha, se eu não estou entendendo a razão disso agora, eu vou entender mais para frente, porque alguma razão tem, não é? O que que eu tenho que aprender com isso? E para os animais assim também. Agora, meus amigos, sabe uma coisa que eu fico muito, muito triste, muito, muito triste? É quando o sofrimento dos animais é provocado pela, pelo ser humano, né? Eu acho que existem três setores em que o ser humano causa sofrimento aos animais. O primeiro deles é a produção industrial e o abate para consumo de suas carnes e produtos derivados, né? E também a produção industrial de animais para a produção de ovos e de leite. E até eu pus no meu livro, esse livro que eu escrevi agora, vai sair o mês que vem, eu pus também a questão daquela pasta, pasta gourmet, como é que chama aquilo? É uma pasta gourmet, como é que chama isso, meu Deus, que a gente passa na torrada, tudo, né? Que é o foie gras. O chamado foie gras em francês, fígado gorduroso, é uma pasta, é um patê gourmet que é tirado do fígado de gansos e de patos que são levados a ficarem profundamente doentes do fígado. Aí, quando o animal não aguenta mais, ele é abatido, morto, e pega aquele fígado dele que está aumentado umas 10 vezes, cheio de gordura, amassa bem aquilo, põe tempero e é o patê gourmet. Mal sabem as pessoas que consomem esse patê, que é o foie gras, que é uma pasta de fígado doente. Olha, meus Eu acho, viu, amigos, doutor Ivênia, eu acho que as pessoas deviam as pessoas não sabem, as se pessoas não informar mais do sabem. que estão comendo, viu, doutor Ivênia? Ô Luiz, qual é a É, função desse programa? Me diz. informar, Não passar, é essa. Eu estou informar. informando porque eu sei como é. Então, eu fiz uma pesquisa, eu olhei, eu vi, fotografei, né? Eu sei do que eu estou falando. Então, eu estou vindo aqui na rádio falar para vocês uma coisa que eu já sei como médico veterinário. Então, é assim, olha, tem uma pessoa muito amiga, muito próxima da nossa família, A senhora e vem, ela viu, doutor Ivênia, a senhora vem, fala, dá o recado, dá toda a sua sabedoria e ainda ajuda a rádio. ajuda a rádio e eu ajudo a mim mesma, né? Porque E é o meu trabalho, eu me propus a fazer isso. graças a Deus. Então, meus amigos, assim, olha, aí essa pessoa, ela é alta consumidora do foie gras. Quando chega as festas, as coisas, é o foie gras e aquela outra coisa que é um absurdo também comer, que é aquela ova de peixe, né? Do esturjão, principalmente. Como é que chama Aquilo aquilo, lá meu é. Deus? Como chama aquele negócio, doutor Ivênia? Eu já lembro. Peraí, eu já vou falar. Bom, que Caviar, caviar, também caviar, o caviar. O caviar caviar. também, meus amigos, que é uma coisa gourmet, né? Quer dizer, de alto refinamento. Aquilo são as ovas, os ovários, os óvulos do peixe. O peixe produz centenas de ovos, né?
Então fica aquela massa de coisa, também aquilo faz esse produto aí. As pessoas comem sem saber que aquilo são os óvulos do ovário das fêmeas de peixes, né? Que coisa. Então, essa pessoa, eu estava falando do foie gras, né? Então, essa pessoa é alta consumidora do foie gras. Uma vez ouvindo algum comentário que eu fiz, ela disse: Nossa, Ivênia, não é possível. Isso um patê gourmet. Quando fala gourmet, assim, nossa, né? Alto refinamento. Bom, aí eu disse para ela: Olha, eu não quero impor o que eu estou falando para ninguém. Se você tiver interesse, caso você queira, eu posso lhe enviar o parecer que eu fiz e que mandei a pedido do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Ela falou: Me manda assim, eu tenho curiosidade, meus amigos. Eu mandei o parecer para ela com fotos e tudo. Ela me passou uma mensagem de Sirvênia, por que você não me falou isso antes? Eu falei: Ninguém me perguntou. Eu não fico me oferecendo para falar, né? Eu falo a quem quer ouvir. Então, ela disse: Meu Deus, a gente não sabia, eu não sabia disso. Ela falou: Olha, não só eu decidi nunca mais comer esse patê, que maltrata os animais ficam doentes, no fim eles não podem nem respirar. De tão grande que está o fígado, ele tira o espaço do pulmão. Bom, ela disse: Como eu já mandei esse parecer seu para todos os meus amigos, mostrando para eles esse tipo de coisa que a gente estava comendo, pensando que era uma grande coisa, né? Então, é o tal do patê gourmet, eu ponho também nesse novo livro. Aliás, já me perguntaram: a senhora está falando nesse novo livro, que livro é esse? Meus amigos, eu fiz um outro livro sobre os animais e o título olha que título bonito, hein? Animais na escola evolutiva. É uma expressão de Emmanuel. Aí eu pus no subtítulo, Segundo Obras de André Luiz. Aí eu peguei aquelas mais ou menos 20 obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, que fazem parte de um bloco que se chama A Vida no Mundo Espiritual. Então, tem uns 20 livros. O que que eu fiz? Eu fiz uma varredura de cada livro. Peguei tudo que eu encontrei sobre animais. Eu sou daquele tempo que gosta de ler o impresso, né? Imprimi, pus aqui na mesa, esparramei. Aí eu pus assim: então o sofrimento dos animais está nesse livro, nesse. Peguei e pus no bloco. Pus um capítulo, o sofrimento dos animais. Tem outro, a parte evolutiva dos animais. Tem nesse livro, nesse. Pus. Selecionei 12 capítulos. Escrevi o livro, me deu muito trabalho, viu? Porque tudo eu tinha que conferir no original, se era isso mesmo que o André Luiz falou, né? Então, eu citei na primeira parte do capítulo, literalmente, os blocos, os textos que falavam dos animais sobre aquele assunto. E depois eu entrei embaixo, comentários e reflexões. Aí eu falava, punha comentários de outros autores, reflexões pessoais, né? Olha, esse livro, meus amigos, vai ser lançado no mês que vem no Medinesp. Vocês já ouviram falar do Medinesp? É o maior congresso mundial de ciência e espiritualidade. Vai acontecer aqui em São Paulo, de 19 a 21 de junho, agora, mês que vem, né? Aqui em São Paulo. Já está perto, E doutor Ivênia, está perto. Já está tá... perto, está chegando. Olha, meus amigos, os maiores especialistas desse assunto do Brasil e de várias partes do mundo vêm. Então, é assim, é um congresso imperdível. Doutor Ivênia, Apesar, tem 10 minutos. A senhora quer terminar com 10 minutos ou a gente volta de novo? A senhora que sabe. não, eu acho que dá para terminar assim. Ah, Então, tá. meus amigos, esse congresso, vocês, se tiverem interesse, entre no site Mednesp 2025. Pronto, tem tudo lá, viu? Maravilha. Bom, vamos falar do sofrimento dos animais. Pode passar o próximo aí, Luiz, O por favor. próximo. Ó, lembra, viu, doutor Ivênia? Marca na sua agenda aí já, vai marcando aí que a semana que vem a gente já volta com o mesmo, com os outros slides, tá bom?
Tá bom, eu já marco, eu ponho aqui qual é o último. Eu Aí. tenho o caderninho, né? Eu vou Tá. mostrar para vocês aqui, ó. Vamos, temos nove Ó, o minutos. meu caderninho aqui, ó. Rádio Boa Nova e o programa do Luiz, ó. É. Tá vendo? Então eu marco tudo aqui. Dia tal, falei disso, no próximo programa eu continuo falando, tá. Tá tudo marcadinho. Se a senhora quiser, a gente volta depois. Eu não tenho. Eu acho que não vai dar para terminar hoje, não. Então, olha aqui. É isso aqui é o que eu falei para vocês. Olha, na questão 602 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os animais progridem como homem por sua própria vontade ou por força das coisas? Por força das coisas, porque para eles não existe expiação. Então, libertação, ele fala que o sofrimento é reparação ou ensino renovador, né? É o que eu já falei. Pode passar o próximo, Luiz? Então, vamos lá. Então, Vamos para os ver. animais, só ensino renovador e para o ser humano as duas coisas, tanto ensino renovador quanto reparação, né? Pronto, tá aí, doutor Ivone. Não, isso aí já você voltou, Luiz. Acho que você voltou para trás. Ah, é? Peraí. Vamos para a frente. Deixa eu ver. Ah, tá. Desculpa aí, doutor Ivone. Esse aqui. É, Aí. vai para frente. Ah, sim. Herculano Pires, também nesse livro O Mistério do Silenciador e a Morte, Herculano Pires foi um jornalista, filósofo. E ele tem livro, tem mais de 30 livros publicados. Eu sou fã de carteirinha de Herculano Pires. Quando perguntaram para ele, Herculano, por que os animais sofrem? Ele falou, sofrem porque evoluem. E toda evolução é acompanhada das dores do parto, que anunciam as transações evolutivas para planos superiores. Então, é assim, se o ser, em qualquer estágio em que esteja, aproveitar a vivência de um sofrimento e aprender com ele, com esse sofrimento, ele vai evoluir, né? Isso aqui é maravilhoso. Pode ir para frente, Luiz. Passa o próximo, por favor. Nananana. É, agora Tadadadam. é esse. Olha, Emmanuel, nessa página, Livros de Animais e Sofrimento, está no livro Aulas da Vida, Antologia do Caminho por Diversos Espíritos, Psicografia de Chico Xavier. No capítulo 21, é Emmanuel que tem uma página longa que se chama Animais e Sofrimento. Ele diz assim, eu pus só um resuminho aqui. Ninguém sofre simplesmente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se também angariando recursos preciosos para obtê-la. É assim, meus amigos, numa manhã, como está hoje aqui em São Paulo, fria, com aquela chuvinha, aí de manhã você pega seu filhinho de 6, 7 anos, acorda a criaturinha para ir para a escola. Ele gosta disso? Se você Não. falar, meu bem, você quer ficar dormindo? Ou você quer ir para o play center ou quer ir para a escola? Qual a última opção? Ir para a escola. Mas o que que você faz? Você pega, faz ele levantar, dá o cafezinho da manhã, se troca e vai para a escola. Assim a vida faz com todos nós, seres humanos, animais e tudo que existe. Então ele põe, olha, assim é que o animal atravessa longas eras para instruir-se, aprender. Para atingir a auréola da razão, deve conhecer comprida fiel de experiências. Então, é o sofrimento, ou seja, a vivência que tem o É, caiu. sofrimento é que nos dá as maiores Ah, não. lições, Pensei que né? tinha caído, doutor Ivone. Pode passar o próximo. O próximo, vamos lá. É os livros. É os livros, doutor Ivone. Olha, em Ah, 3 lugares que eu acho, olha, eu já tinha falado um, né? ah, Um é esse setor aqui onde a gente causa sofrimento aos animais, abate e consumo dos animais. Outro é o setor de laboratório, de testes e pesquisas de abordagem cruenta. Porque tem pesquisa em animais que são, tá tudo bem. Por exemplo, você só observa o comportamento de um animal. Ele está muito bem, está fazendo as coisas dele, você está só observando. Ou então você está, por exemplo, hoje em dia, lá em Jabuticabal tem um laboratório de pesquisas em nutrição com pacientes renal crônico, cardiopata, animais com diabetes, animais com obesidade. Aí eles vão testando qual é a melhor dieta, o que que tem na alimentação que está ruim. Eles vão testando uma coisa boa. Os animais não sofrem nada, pelo contrário, eles são ajudados.
O terceiro setor, que já devia ter acabado, é esse aqui, olha. Espetáculos de diversão humana com o sofrimento dos animais. Provas de rodeio, vaquejada, animais de circo, puxada de cavalo que tinha lá em Santa Catarina, aqui no Brasil, e rinhas, né? Rinha de galo, rinha de pitbull e outras coisas. Isso aí já devia ter acabado, né? Mas não acaba, não, porque eles têm um poder econômico muito bom. Então, isso está difícil, né? Próximo aí, Luiz, vamos ver se a gente termina esse segmento, né? Falta 3 minutos. Não, mas Aqui. vamos ver, a gente termina o segmento do Ah, sofrimento, tá mas tá tão bom? bom, só não quer votar não, doutor Ivênia. Eu volto depois, mas pode ir, porque ainda tem mais coisa pela frente, viu, Luiz? Tá, vamos nesse aqui. É. Então, olha, meus amigos, isso aqui é sofrimento que o ser humano provoca nos animais, né? Esses coitadinhos desses elefantinhos que vão para circo, eles sofrem um treinamento assim cruel, Ontem perverso, passou na televisão, viu, doutor Ivênia? Os né? representantes de circos que foram resgatados, viu? É. Então, aqui no Brasil, por obra do Fórum Nacional de Defesa e Proteção Animal, do qual eu sou voluntária há mais de 30 anos, eles praticamente acabaram com animais de circo, né? Com circo com animais. Praticamente não tem mais no Brasil. Mas, olha, foram décadas de trabalho da professora Sônia Fonseca, que é presidente, criou o fórum e é presidente dele, né? Olha aqui a rinha de galo, tem coisa mais absurda, meus amigos. Olha isso aqui, tourada. Ah, pelo amor de Deus, né? O que mais, Luiz? Vamos ver se tem mais algum slide. Dois A minutos, tem gente, mais, tem um monte ainda, a doutor gente, Ivênia, para mais dois, três programas. não, eu sei, mas desse segmento sofrimento, tem É. mais algum slide? E esse aqui, ó. Deixa eu ver. Ai, vaquejada, rodeio. Precisa explicar que os animais sofrem com isso. Você acha que puxa o rabo da vaca, arranca o rabo da vaca, quebra, fratura. Ela está contente com isso? Olha o touro pulando, né, com o CD amarrado na virilha Fora dele. as pernas que machuca, a perna, Tudo, machuca tudo. tudo. É. Mas agora, a bancada ruralista, especialmente lá do Ceará, conseguiu fazer a vaquejada ser aprovada pelo Supremo Tribunal Federal como constando da Constituição brasileira, para nossa vergonha, que a vaquejada é um evento cultural. Bom, doutor Ivênia se despede ou a gente volta? O que que a gente faz? Não, eu vou me despedir e a gente volta no próximo programa, né? Tá É. bom? Então, meus amigos, olha, já que o Luiz quer pôr a gente para fora, né? Como ele é Não, não cruel, quero. né? Aqui está assim, ó, atualizar o Pro. Eu vou apertar, tô esperando a senhora se despedir, Luiz, mas se eu calma aí. apertar aqui, Nós vamos continuar o assunto no tá. próximo programa, porque ainda tem chão, viu? Hum. Olha, meus amigos, obrigada pela audiência. Estou super feliz de estar aqui com vocês, viu? Boa semana. Tenha uma semana feliz e produtiva. Olhem para os seus animais e para os outros lá fora também, com compaixão, né? Porque eles são seres vivos que sofrem, como nós. E até a próxima semana, viu? Tchau. Ó, doutor Ivênia, fica aí que eu vou fazer um teste. Vamos ver, gente. Só se der certo aqui, aí eu vou ficar. Peraí, não sai não, doutor Ivênia. Ela já falou Não, não que estou saindo, não. vamos ver Pode, o que tudo que bem. acontece se eu apertar esse atualizar aqui. Ah, lá, lá, lá. Eu apertei aqui para atualizar, mas não aconteceu na dica de nada. Sei. Doutor Ivênia, vou segurar a senhora aqui para ver se vai cair. Ah, A rede judia de mim, viu? fala aí, doutor.